Livro do Gênesis, capítulo 28. A partir do verso 1, mesmo assentados, mas reverentes no nosso coração, vamos ouvir a palavra que diz assim: Isaque chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: Não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padã-Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, que se foi a Padã-Arã, à casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar de lá esposa para si, e vendo que, ao abençoá-lo, lhe ordenara, dizendo: Não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Padã-Arã, sabedor também de que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Malate, filha de Ismael, filho de Abraão, e irmã de Nebaiote. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis, posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou o azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Amém. Pai bondoso, nós pedimos agora a sua bênção, a sua direção sobre as nossas vidas, ó Deus, e que o nosso coração e a nossa mente estejam agora, Senhor,
voltados única e exclusivamente para recebermos este alimento que vem do seu trono para as nossas vidas. Que nós todos, Senhor, sejamos edificados pela tua palavra e que ela possa produzir em nós frutos que glorifiquem o teu santo e bendito nome. Assim oramos e já te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, amados. Alguém aqui já sentiu-se numa situação, quando você sentiu vontade de desaparecer porque as coisas estavam muito difíceis? Olha, vontade de sumir, porque as coisas não vão bem, você parece que passou por um temporal, você passou por momentos de adversidades e as coisas não saíram bem, estão difíceis e bateu um desânimo e você pensa bem, olha, talvez se eu fugisse daqui, se eu sumisse daqui, eu me sentiria melhor porque as coisas estão difíceis. Eu já me senti assim, irmãos, com vontade de sumir. As coisas não estavam caminhando bem, as coisas não estavam saindo como eu gostaria, e eu queria fugir do problema, fugir daquela dificuldade. E por vezes até eu já passei por isso, né? E aquele desânimo que vem sobre as nossas vidas. E aqui nós vemos um texto de um homem que decidiu sair do lugar onde ele vivia. Mas o fato de Jacó querer sair deste lugar, nós vemos que não foi sem causa esta decisão dele sair deste lugar onde ele vivia com a sua família. Ele já não era tão jovem. Se vocês gostam de pesquisar aí contextos bíblicos, vocês vão ver que Jacó aqui já tinha perto de uns 70 anos. Ele não era tão jovem, ainda era solteiro. Nós vimos no texto que o seu irmão já tinha 2 esposas, já tinha casado com 2 mulheres, ele ainda solteiro. Não era tão jovem, mas nós sabemos que o motivo dele sair não foi apenas buscar uma esposa para si. Já tinha passado até da idade, né? Mas o motivo principal, irmãos, dele fugir daqui é que o irmão dele, Esaú, nós conhecemos a história, havia amaldiçoado a vida dele e havia prometido que iria matá-lo, porque Jacó havia usurpado dele a bênção. Jacó, numa trama juntamente com a sua mãe, algo que certamente desagradou a Deus, ele se disfarça como se fosse o irmão, porque o seu pai já não enxergava bem, já não ouvia bem, já muito velho. Ele se disfarça e nós vamos ver que Jacó rouba a bênção que era, na verdade, de Esaú, porque Esaú era o primogênito. E Isaque abençoa Jacó no lugar de Esaú. E depois Esaú reclama essa bênção para si, mas como era costume deles, falei, abençoei, não tenho mais como retirar a bênção que eu já dei a seu irmão. Mas foi uma armação que ele fez, não importa, eu já abençoei. E algo também que Jacó havia feito era ter se aproveitado um dia do cansaço de seu irmão Esaú, e o irmão estava com muita fome, e ele vai e compra o direito de primogenitura do seu irmão em troca de um prato de comida. Algo também que foi orquestrado para roubar as bênçãos do irmão. Então, ele havia ali certamente entrado num momento de crise, porque o irmão tinha jurado ele de morte. Ele vai até o pai, se disfarça, coloca, como eu disse, um disfarce no lugar do irmão, recebe a bênção do seu pai, tinha a bênção do pai, mas agora ele resolve sair dali, e o pai dele diz para ele: olha, eu quero te abençoar, mas saia daqui, vai procurar uma esposa para você, lá entre suas primas. Aqui, eu não gosto das mulheres aqui, das cananeias, eu quero que você tome uma esposa
lá na casa de Betuel, pai de tua mãe. Vai até lá e procura entre as suas primas lá uma boa esposa para você. E ele então sai daquele lugar, mas volto a dizer, a sua maior preocupação certamente era salvar sua pele. Sua maior preocupação era o medo do irmão pegá-lo. Ele sabia que ele era um homem marcado para morrer, se o irmão o pegasse. Então, irmãos, quando nós olhamos para as nossas vidas, o que esse texto tem em comum conosco? É que quando eu estava lendo esse texto, começou a me chamar a atenção aqui a partir do verso número 10, diz que ele partiu de Berseba e seguiu para Harã. Aqui, irmãos, a jornada é longa, uns 700 quilômetros mais ou menos, que eles faziam ali a pé, em talvez lombo de animais, uma viagem que demoraria cerca de um mês, mais ou menos, atravessando o deserto. E diz que no verso 11, chegado a certo lugar, ali passou a noite, porque já era sol posto, e ele pega, irmãos, uma pedra e fê-la seu travesseiro e deitou ali mesmo para dormir. E aqui, irmãos, é que me chama a atenção. Quantas vezes eu certamente já deitei na cama e veio a insônia por causa de problemas, e você rola para cá, você rola para lá, você não consegue pegar no sono e vem lá os seus problemas, e a cama parece que é feita de pedra e você não consegue se sentir confortável, e o travesseiro literalmente parece que é feito de pedra. Você arruma um travesseiro, não vai, você vira o travesseiro, não dá, você mexe, remexe, e no outro dia você acorda pior do que deitou. Isso já aconteceu com você? Algumas vezes já comigo. Recentemente até com o nosso filho. Claro que Deus é bom, mas esse menininho aqui em agosto operou o coração. E ele fez uma cirurgia cardíaca. Deus é maravilhoso, ele está aí, está ótimo, graças a Deus. Mas, irmãos, não é fácil. Não é fácil você pôr o teu filho no hospital para operar o coração. E você deita e levanta e vai lá para a sacada. Eu moro em apartamento, vai lá para a sacada, volta, vai para a cozinha, volta. E a cama fica literalmente, como nós vimos aqui, parece que de pedra. E eu quero perguntar para você, o que tem tirado o teu sono hoje? Talvez você entrou aqui e tem coisas aí na sua mente, no seu coração, que tem tirado o teu sono, tem prejudicado as suas noites de descanso, e talvez você se sinta numa situação tão complicada como Jacó aqui, e não tenha conseguido dormir noites bem dormidas. Você já nem lembra mais como é ter uma noite agradável de sono, porque os problemas são grandes, os problemas são contínuos, e parece que você está dormindo realmente em pedras. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que a partir aqui deste verso de número 11, algo nos chama a atenção, e que eu quero que você entenda por que Deus me trouxe aqui. Você vai ver, irmãos, que Deus estava no caminho de Jacó, amém? Deus estava no caminho de Jacó, e ele não sabia, nós vamos ver novamente aqui, lendo o texto, que ele não sabia que Deus estava com ele. E Deus, irmãos, tinha um sonho para ele. E este é o texto dessa mensagem que eu trouxe para vocês. Nunca deixe de sonhar. Deus tinha um sonho para ele sonhar. Deus tem um sonho para que você também possa sonhar. Eu quero te dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, nunca deixe de sonhar, mesmo que as circunstâncias sejam as mais difíceis. As circunstâncias aqui, irmãos, eram difíceis para Jacó, muito difíceis. Ele tinha uma crise em casa não pequena. Ele tinha enganado o pai, tinha enganado o irmão,
nós sabemos que se ele precisasse de um atestado de bons antecedentes, ia ter problema para conseguir. O nome dele já dizia que ele era trapaceiro, que ele era usurpador. Olha o costume da antiguidade, nós sabemos que eles colocavam nome nos filhos, e este nome tinha normalmente uma função ou profética, ou para definir uma característica da criança. E ele recebeu este nome porque já de pequenininho já fazia suas trapaças e recebeu este nome de trapaceiro, era ousado, ele fazia negociatas, como nós vimos, e um homem que estava ali com os dias contados se caísse no caminho do seu irmão. Mas o detalhe, irmãos, apesar das dificuldades, ele continuou a sonhar. Ele continuou sonhando, irmãos. Eu quero que você saiba que nós não podemos permitir que as experiências difíceis do nosso passado ou do nosso presente roubem de nós o privilégio de viver sonhando. Sabe por quê, irmãos? Eu gosto de lembrar uma frase de Shakespeare que diz assim: olha, a vida tem muitas vezes tempestades inevitáveis, e quando elas sobrevêm, os sábios preparam as suas capas invisíveis, que são os seus sonhos. Ou seja, irmãos, o que Shakespeare está dizendo? Olha, as tempestades são inevitáveis, elas vêm sobre todos nós. Eu costumo brincar lá em Jaguariúna que não tem como se formar aqui sobre o céu do Portal Bordon uma nuvem preta, daquelas que você sabe que vai chover canivete. Tem como desviar dos crentes? A chuva cai sobre todo mundo. Maus e bons vão sofrer tempestades, elas são inevitáveis. E Shakespeare diz isso: olha, quando vêm as tempestades, elas são inevitáveis, elas virão. Os sábios colocam uma capa invisível que se chama sonhos. Ou seja, os sonhos nos protegem dessas tempestades. Quando as tempestades vêm sobre as nossas vidas, as lutas, as dificuldades, coloque esta capa invisível chamada sonho e continue sonhando. E o texto, irmãos, vai nos enriquecer. Aliás, eu quero ler também um outro texto que eu transpus aqui, de Augusto Cury. Ele diz assim: olha, sonhos, quando presentes, transformam miseráveis em reis. Quando ausentes, transformam milionários em mendigos. Sonhos fazem idosos transformarem-se em jovens, mas quando abandonados, transformam jovens em idosos. Ou seja, irmãos, nunca deixe de sonhar, mas algo importante que o texto vai nos mostrar é que você e eu temos que sonhar com o Senhor. Veja a partir do verso número 13, que diz que perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora está deitado eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, e estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e em tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono. Ou seja, irmãos, tudo isso que ele recebe da parte de Deus, ele recebe em sonhos. E Deus fala com ele em sonhos. Mas no verso 12 diz que estava ali posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ou seja, este foi o sonho de Jacó, de uma escada que descia dos céus, encostava na terra, anjos subiam, anjos desciam, e o Senhor estava ali com ele, falando para ele: olha, Jacó,
eu vou te abençoar, essa terra que você está deitado será tua, a tua descendência será grande, você será abençoado e as famílias da terra serão abençoadas contigo, eu estarei contigo, estou contigo, te guardarei por onde fores, não te desampararei até eu cumprir aquilo que eu prometi. O que chama atenção nesse texto, irmãos? É que Jacó ali estava sonhando com uma escada que estava conectada com o céu, amém? Aquela escada estava conectada com o céu, então Jacó sonhava na terra, numa dimensão horizontal, mas o seu sonho estabelecia uma conexão com o céu, uma conexão vertical. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, aqui nesta noite, nós podemos e devemos ter sonhos terrenos, sonhos profissionais, por melhores empregos, melhores condições, sonhos financeiros, como ter uma condição financeira melhor, sonhos acadêmicos, sonhos familiares, de ter uma família, ter uma esposa, ter uma casa, ter um automóvel. Tudo isso, irmãos, não há nada de errado, tudo isso é bom, mas os seus sonhos, os nossos sonhos, precisam estar conectados com o céu, amém? Precisam estar conectados com o céu. E esse texto nos mostra isso, que os sonhos de Jacó precisavam estar conectados com o céu, porque quando nós sonhamos, os nossos sonhos não estão conectados com o céu, nós não temos a bênção de Deus, nós não temos a intervenção sobrenatural de Deus. E o texto diz que ali, irmãos, ele estava com seus sonhos sendo levados até Deus na figura dos anjos subindo, os anjos descendo. E, irmãos, quando nós lutamos pelos nossos sonhos terrenos e eles estão vinculados ao céu, nós experimentamos um mover sobrenatural de Deus sobre a nossa vida, amém? Quando você sonha, os seus sonhos estão conectados, porque, irmãos, tem muita gente que sonha em ter uma casa na praia. É digno, não tem nenhum problema ter uma casa na praia. Só que Deus dá a casa na praia, não vem mais na igreja, porque vai para a praia, o tempo está bom, vai para a praia. Ou uma chácara, quero ter uma chácara. Diz que é duas alegrias, né, quem compra a chácara, uma quando compra, depois quando vende, né, porque chácara dá trabalho, dá despesa, os amigos gostam de aparecer. Mas, irmãos, a pessoa quer ter uma chácara, estou brincando, nada contra. A pessoa compra uma chácara, aí chega domingo, estou cansado, porque eu fiquei na chácara o dia inteiro trabalhando, fiquei lá cuidando das plantas, fiquei lá podando as árvores, e não vim na igreja. E aí sonha em ter um automóvel, agora tem um automóvel, mas aí pega o automóvel e vai passear com o automóvel, e também não vem na igreja. Irmãos, isso não são sonhos conectados com o céu, amém? Sonha em ter um trabalho abençoado, Deus abre uma porta, aí não dá o dízimo. Isso não é sonho conectado com o céu, irmãos. Eu não combinei nada com o pastor Fábio, mas eu fui até o fim, porque fala assim, Jacó diz assim, tudo que me deres, Senhor, certamente eu darei o dízimo. É a última frase do capítulo 28. E ele diz para o Senhor, Senhor, eu vou te dar o dízimo de tudo que o Senhor me abençoar. E às vezes, irmãos, nós temos sonhos, nós sonhamos com uma esposa, Deus nos dá, e aí nós não continuamos seguindo na igreja, não continuamos trilhando os caminhos do Senhor. Isso não é um sonho conectado com o céu. Você entende o que eu estou dizendo? Sonhos conectados com o céu, irmãos, são sonhos que você sonha com Deus, e você sabe que Deus, ao realizar o seu sonho, você vai continuar trilhando este caminho, você vai continuar sonhando as coisas de Deus. Agora, irmãos, algo também que chama atenção, é que o Senhor estava perto dele, o Senhor estava perto, a sua presença
era real, só que Jacó não sabia, Jacó ignorava esta situação. E quantas vezes você talvez esteja enfrentando aí lutas, talvez você esteja enfrentando dificuldades, como eu falei, não anda conseguindo dormir bem, e talvez você anda se esquecendo de um detalhe importante: Deus está perto de você, Deus está próximo de você. Às vezes nós achamos que Deus não está próximo, mas Ele está, e Deus estava próximo de Jacó. E talvez você pense assim: mas eu estou realmente como Jacó, fiz muita bobagem no passado, fiz coisas erradas, e agora eu estou colhendo essas escolhas erradas que eu fiz. Irmãos, o que a gente semeia, o que a gente planta. E quando nós plantamos coisas erradas, não tem como mudar isso, a gente vai colher coisas erradas, é consequência, é a lei da semeadura. Mas, irmãos, esse texto mostra que Jacó semeou muitas coisas erradas, ele fez escolhas erradas, mas algo que o texto também mostra, que apesar disso, Deus não o abandonou, Deus não deixou de abençoá-lo, dizendo para ele: Jacó, eu estou com você. E fez ele ter um sonho com essa escada, sonhando com as coisas do Senhor, fez ele sonhar um novo sonho, uma nova vida, uma nova realidade. E ele diz aqui no final que ele queria, o maior sonho dele, na verdade, era voltar em paz para a casa do pai dele. Este era o maior sonho dele, voltar em paz para a casa do meu pai, porque ele sabia que lá não havia paz para ele. Aí Deus dá um sonho a ele, e ele recebe este sonho da parte de Deus, e ele se renova com aquela promessa. Interessante que também Deus dá um sonho, uma promessa dizendo: olha, eu te darei a ti e a tua descendência também será abençoada. E às vezes, irmãos, nós como pais estamos sonhando com o futuro dos nossos filhos, e estamos nos esquecendo de sonharmos mais com as coisas de Deus, amém? Porque o futuro dos nossos filhos, ele estará garantido pela bênção de Deus sobre os nossos filhos. Nós precisamos falar para os nossos filhos a respeito de Deus, mas precisamos falar de Deus também, aliás, precisamos falar com Deus a respeito dos nossos filhos, amém? Precisamos falar com Deus, precisamos sonhar, sim, sonhos de Deus para os nossos filhos. Estou aqui mostrando também, irmãos, que o Senhor não nos acompanha apenas em alguns momentos das nossas vidas. O texto fala assim, verso 15: eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir aquilo que te hei referido. Ou seja, eu não vou te desamparar, eu estarei com você. Não serão, em alguns momentos eu estarei com você, outros não. Eu estarei com você, porque o nome do nosso Deus é Emanuel, Deus conosco. Sempre conosco, irmãos, sempre conosco. Às vezes nós fazemos coisas que entristecem a Deus. Só que uma coisa, irmãos, é que Deus não ama o que fazemos muitas vezes, mas Deus continua nos amando da mesma forma. Ele pode não amar o que eu faço, mas Ele continua me amando, amém? Às vezes eu também faço coisas que Deus não gosta, mas Ele continua me amando, e é por isso que eu posso ter a ousadia de chegar diante dEle e pedir perdão, porque eu sei que Ele me ama. Eu sei que se eu pedir perdão, deixar de fazer aquilo, eu vou encontrar perdão. Então, irmãos, nós vemos aqui que apesar das bobagens que Jacó fez, apesar das circunstâncias extremamente desfavoráveis, você e eu, irmãos, nós precisamos continuar sonhando, mas fazendo de Deus o foco dos nossos sonhos, amém? Fazendo de Deus o nosso objetivo maior, sonhar sonhos de Deus.
E outra coisa que nós vemos aqui, irmãos, é que cada passo nessa caminhada nossa é uma oportunidade que Deus nos dá para nós conhecermos quem Ele é. Jacó não conhecia Deus como Deus é. E diz que ele despertou do sono e disse assim: o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, é a porta dos céus. Eu quero dizer para vocês hoje, irmãos, que nós temos uma escada que nos leva até a presença de Deus hoje, que se chama Jesus Cristo, amém? Uma escada que te garante acesso à presença de Deus, uma escada que você pode permanentemente subir aos céus, você pode descer aos céus através de Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós, e Ele estabeleceu, irmãos, uma escada permanente com o teu sangue, onde eu e você podemos subir e podemos descer por essa escada e chegarmos na presença de Deus, e que essa escada leva os nossos sonhos para a presença de Deus, amém? E trazem também as respostas de Deus para as nossas vidas, para os nossos sonhos, trazem as bênçãos. Nós não podemos deixar de sonhar. Eu queria ler também aqui, irmãos, um texto. Você certamente conhece boa parte dessa história. Há 52 anos atrás, no dia 28 de agosto de 1963, um pastor batista subiu no Memorial Lincoln, em Washington, e fez um discurso para mais de 250 mil pessoas. O nome do seu discurso era I Have a Dream. Eu tenho um sonho. E dentre outras coisas dizia: eu tenho um sonho no qual um dia esta nação se erguerá e verá o verdadeiro significado do seu credo, que todos os homens são criados iguais. Eu tenho um sonho de que um dia, nas colunas vermelhas da Geórgia, os filhos dos escravos e os filhos dos senhores de escravos se sentarão juntos à mesa da fraternidade. Esta é a nossa esperança. Eu tenho um sonho. Com esta fé eu volto para o sul. Com esta fé arrancaremos da montanha da angústia um pedaço de esperança. Com esta fé poderemos trabalhar juntos, orar juntos, ir juntos à prisão, certos de que um dia seremos livres. Quando deixarmos o sino da liberdade tocar em qualquer vilarejo ou aldeia de qualquer estado, de qualquer cidade neste dia, estaremos prontos para nos erguer. Todos os filhos de Deus, brancos ou negros, judeus ou gentios, protestantes ou católicos, estarão prontos para dar as mãos e cantar aquele velho hino dos escravos que diz: finalmente livre, finalmente livre, graças ao Todo-Poderoso Deus, nós somos finalmente livres. O pastor batista Martin Luther King, que subira no Memorial de Lincoln como um líder negro, se tornou um instrumento divino para a transformação da sociedade americana na questão dos direitos civis e políticos dos seus negros, bem como para a transformação de muitos países ao redor do planeta. Partiu, infelizmente, tragicamente, aos 39 anos, mas seu discurso e, acima de tudo, sua vida, continuam apontando sempre na mesma direção. Nunca podemos desistir de sonhar, mesmo que as circunstâncias sejam desfavoráveis, mas temos que sonhar com Deus e com seus sonhos. Irmãos, a história deste homem chamado Martin Luther King, vale a pena conhecê-la melhor. Ele viveu num ambiente hostil aos negros. Ele viveu num momento de muita segregação racial nos Estados Unidos. E ele tinha este sonho
E ele diz aqui neste discurso de ver brancos e negros caminhando juntos, trabalhando juntos, indo à igreja juntos. E hoje os Estados Unidos têm um presidente negro. Se ele estivesse vivo hoje para ver que aquele sonho dele se realizou até aquela nação colocar no posto mais importante do país, um negro. Isso é lindo, irmãos. Isso é um sonho de alguém que lá em 1963 tinha este sonho. E ele não desistiu de sonhar, mas o sonho dele fez eco. E o sonho dele foi além daquilo que ele sonhava. Concluindo, irmãos, Deus deu a Jacó um sonho, mas chegou uma hora aqui que era tempo de despertar e seguir adiante. E ele então desperta, irmãos, e aquele travesseiro, a partir do verso 18, aquele travesseiro que ele usou ali para dormir, ele pega aquele travesseiro e ergue um altar para Deus, e derrama azeite sobre aquele travesseiro de pedra. E Deus está te convidando aqui nesta noite, meu irmão, minha irmã, a pegar aquilo que está roubando os teus sonhos, aqueles problemas que estão tirando as suas noites bem dormidas. Está te convidando para que você coloque diante dele, para que você transforme essa sua dificuldade, este peso, esta pedra, num altar, porque ele quer te abençoar. Ele quer que você continue sonhando. O travesseiro, símbolo da noite mal dormida da sua vida, pode se transformar, irmãos, num marco, um momento em que Deus vai mudar a sua história, te deu um novo sonho para você viver, um novo sonho para você sonhar. Jacó, irmãos, deu àquele lugar o nome de Betel, casa de Deus, porta dos céus. Fez um voto ao Senhor: Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou dar o dízimo de tudo que o Senhor me abençoar. Meu sonho é voltar para minha casa em paz. E eu quero te dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, Deus não esquece dos seus filhos no meio da tribulação. Deus não esquece dos seus filhos, apesar de nós mesmos, apesar de escolhas erradas, apesar de decisões erradas, apesar talvez de termos tido um passado não muito recomendado. Deus te ama, Deus continua te amando e quer que você sonhe novos sonhos, quer que você... Eu quis chamar a atenção, irmãos, que ele tinha 70 anos. Ou seja, mesmo já maduro, mesmo já passando da hora de casar, Deus estava ali falando para ele: sonhe, sonhe. Muita gente chega às vezes aos 70 anos, acha que é hora de aposentar, acha que é hora de não ter mais nada para fazer e começa a desanimar, e começa a pensar na morte. Agora estou só esperando, fazendo hora extra, né? As pessoas falam isso. Continue sonhando, meu irmão, minha irmã. Continue sonhando novos sonhos, porque eles nos mantêm vivos. Os sonhos nos mantêm firmes, os sonhos nos mantêm fortes. E se o sonho estiver conectado com o céu, Deus estará com você, te abençoando a ti e a tua descendência.